Amém? Amém, graças a Deus. Então, hoje a gente está aqui para compartilhar o pão. E às vezes as pessoas ficam assim meio apreensivas, né, dessa forma compartilhada de repartir o pão, mas isso aqui é encontro de família, é mesa de família. E cada um tem a liberdade de entregar aquilo que traz na sacola. Não é? Encontro de família, às vezes traz uma broa, um pão de queijo, uma ambrosia. Então nem sei direito o que o Almir está trazendo na sacola, não. Mas como eu sempre frequento a casa dele, eu sei que tudo que está na mesa dele lá é muito bom. Então hoje eu não sei se vai rolar uma capta, uma macluba, né, uma baba ganoush. Sei que vai ser um trem assim meio com uma mistura de Brasil Central com Palestina. Amém? Graças a Deus. Uma honra, meu irmão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse versículo, para mim, durante muito tempo, o Paulo Júnior, tem hora que ele ministra na minha vida, tem hora que ele brinca, porque pode existir uma pessoa que goste igual, mas mais do que eu, que gostar de igreja não tem. Mas isso foi sendo corrigido ao longo do tempo, porque na verdade não é gostar de igreja, né? É gostar dos irmãos, é gostar da comunhão, é estar com os amigos. Um dia eu saí de Brasília e vim aqui para Goiânia, eram 7h15, eu consegui sair de lá, cheguei aqui, já era quase 10 horas, numa festa. Quando eu entrei na festa junto com a Samira, e era um irmão muito amado, e vocês conhecem, mas não precisa eu falar o nome, contra o milagre, mas não contra o santo. Quando eu entrei na festa, alguém me abordou, outro amigo nosso, falou, mas você anda longe para ir numa festa, hein? Eu olhei para ele, aí me vieram várias perguntas, falei, eu não ando longe para ir numa festa, eu ando longe para ir encontrar um amigo, para estar com um amigo, para ver os irmãos, para ver a nossa família. Isso é maravilhoso, né? Então eu quero aqui trazer um abraço dos seus irmãos que estão lá em Brasília, na nossa comunidade Sal da Terra, em Águas Claras. Temos mais uma igreja na Asa Sul, no Lago Sul, outra em Taguatinga. E Deus tem nos abençoado lá de uma forma tremenda, porque nós estamos caminhando junto entre os conselhos, né? A gente está trazendo as igrejas mais próximas, para a gente poder manifestar o que Deus quer manifestar através da nossa vida, né? Eu tenho aprendido nessa caminhada, como muitos aqui, que a gente não vem na igreja simplesmente para a gente encher a nossa mochila, mas a gente vem aqui para distribuir, para repartir. Isso é maravilhoso, né? E a gente vem aqui nessa manhã e a gente recebe da palavra, recebe do ensino, da comunhão, do amor, e aí durante a semana a gente vai repartir aí nessa cidade tão grande, tantas pessoas precisando. Às vezes você não precisa nem falar muito, você olha para uma pessoa, coloca a mão no ombro dela e você fixa o olhar ali, ela começa a chorar. Muitos de nós já tivemos essa experiência, não é pelo nosso muito falar, mas para a gente prestar um pouco mais de atenção na vida das pessoas. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade e esse privilégio, né? A gente veio aqui numa missão esse final de semana, Paulo Júnior ministrou a palavra numa formatura de medicina, de uma prima nossa, e a gente pôde participar. E aí eu me lembrei desse versículo, alegrei-me. O Wellington? Lá, olha, o pai da formanda está lá. O Wellington, a Queca, a esposa dele, a Bia não está, né? A Bia foi a formanda de ontem. E aí eu me lembrei desse versículo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque o Paulo Júnior acordou hoje cedo, falou, Senhor, você vai na igreja? Mas ele se surpreendeu. Quando ele acordou, já estava na cozinha, era 8h40, e eu fui dormir, não é para escandalizar ninguém, mas 4 horas da manhã. Fui na festa de formatura, 4 horas, ainda não estava nem na metade da festa. E a gente veio, a gente foi dormir, e estou aqui na maior alegria, graças a Deus por isso. Mas amém. Quando o Paulo Júnior falou para a gente estar compartilhando aqui, eu falei, então nós vamos conversar, né? E nesses últimos dias Deus tem colocado no meu coração assim. Ontem tivemos um tempo maravilhoso lá na loja do Edmundo. Eu até gravei um vídeo. É uma das nossas congregações do Ministério Sal da Terra. Viu, Edmundo? Uma das nossas congregações do Ministério Sal da Terra está lá no setor marista, né? Lá na loja do Edmundo, tantas pessoas são abençoadas ali. Ele me deu uma ideia ontem, eu pedi autorização, vou fazer isso.
ele já distribuiu mais de 500 livros, que é uma devocional para casais. O cara chega lá querendo comprar um carro, vai comprar uma vida abençoada na presença de Deus, com a esposa, e eu quero fazer isso lá em Brasília, no meu local de trabalho. Mas, enfim, nós vamos compartilhar algo sobre a ceia do Senhor. E aí, Paulo Júnior, eu queria que você me desse licença novamente para mim continuar aquela conversa nossa de ontem à tarde, na mesa, né? Eu tenho vivido em Deus assim, os momentos que a gente tem para conversar, não perder tempo, né? Conversas nobres, assuntos nobres, e mais do que lembranças, memórias. E aí, como Goiânia está muito dentro do nosso coração, da minha casa, da minha família, moramos aqui por 5 anos e meio, mas a nossa história com Goiânia é muito antes disso, porque com 14 anos de idade, eu vinha para Goiânia, no ônibus da Aviação Goiânia, minha mãe me botava no ônibus para mim parar aqui na rodoviária, Hotel J. Alves, antigo, e a gente ia para um acampamento de jovens cristãos aqui. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Júnior. E ele tinha mais ou menos, acho que 7 anos a mais, né? 7 anos a mais que eu, e já era um jovem proeminente no meio do mundo cristão. E ontem a gente estava conversando sobre isso, um homem de Deus, olhou para a vida dele, um menino ainda. Acredite ou não, ele estava quase desse jeito, era magrelo. E Deus, através desses 2 homens que nós conversamos ontem, e credibilizou, falou, você vai agora cuidar de gente, você vai agora pregar o Evangelho. E eu estava vivenciando tudo isso. E aí eu compartilhei com ele ontem que a minha mãe, eu nunca vi uma mulher tão inteligente e sábia quanto a minha mãe. Mas a minha mãe não sabia ler e nem escrever. E aí eu queria que você desse repetisse aquilo que você falou para mim, muito profundo, sobre qual que era então o que Deus tinha colocado naquele momento, a intenção no coração da minha mãe. Porque uma mulher que não sabia ler e escrever, ela enxergava muito além do tempo dela. Porque na cabeça dela, ela trabalhava 6 meses, e eu quero abrir um parênteses aqui, eu sou filho de uma família muito rica em Brasília. Meu pai, o último salário dele foram R$690, e a minha mãe lavava roupa para fora. Assim, eu e mais 3 irmãos fomos criados nessa realidade. Mas eu falo que é uma família muito rica, Eduardo, porque o que eles tinham de mais precioso, eles nos deram. Foi o Evangelho de Jesus. Esse que nós estamos hoje aqui vivenciando, e que a traça nunca vai corroer, a ferrugem nunca vai comer, Marlos. Você pode lutar a vida toda, mas você não vai encontrar nada mais precioso do que o Evangelho de Jesus para deixar na vida dos seus filhos. Não como herança, mas como legado. Isso vai para a vida de todos os casais aqui, porque a gente vê muito casal jovem, e casal jovem tem filhos jovens, e muitos casais que a gente tem acompanhado, eles chegam para a gente e falam, eu não sei como é que eu faço mais com meu filho tem 7 anos, tem 5 anos, e o menino já está dando trabalho. Eu quero dizer para vocês que só o Evangelho de Jesus vai fazer diferença na vida deles. Não existe outro caminho, amém? Então a minha mãe, ela sem ler e sem escrever. O que foi que você falou ontem? E aí a gente está conversando agora alguns assuntos, e aí daqui a pouco a gente começa a chorar, né? Porque vai lembrando de muitas coisas. Mas eu falei para ele, olha, isso aí é muito profundo que você está falando. Eu estava compartilhando com o Almir, porque às vezes a gente tem um equívoco, né, como pai, como ser humano. Às vezes a gente acha que o maior legado que a gente pode deixar para filho é um patrimônio, é uma segurança patrimonial, né? E, na verdade, quando você transfere uma segurança patrimonial, você transferiu para ele uma ansiedade. Uma ansiedade. Porque agora ele é dependente daquilo. Então, a maior riqueza que você pode transferir para a sua família é a sua família ver você enfrentando de maneira segura os seus medos. E não como é que você alimenta os seus medos. E às vezes nossa família está ficando refém da forma como a gente alimenta nossos medos. Aí você não percebe.
Mas você está alimentando a sua família com a sua ansiedade. Porque você está entregando para ela alguma coisa que livra você dos seus medos. E não entregando para ela a forma como você enfrenta os seus medos. Então a grande riqueza da mãe do Almir e do pai dele é porque eles enfrentaram os seus medos. Nós estamos num esforço aqui, hercúleo, de ajudar um povo que está acostumado ao ambiente da qualidade daquilo que a gente pode produzir. Isso é muito bom. Porque existe uma cultura de competências. Então, quando algum tempo atrás a gente intencionalmente propôs uma forma de compartilhar na mesa, na conversa, era para oportunizar às pessoas um ambiente onde ele pudesse vencer o quê? Seus medos. Porque as pessoas aprenderiam mais com a superação de alguém aqui do que com a erudição de alguém. Porque a erudição de alguém alimenta o quê? Nossa ansiedade e a nossa dependência de desempenho. E seus filhos não estão precisando depender mais do desempenho de alguém. Mas no fundo eles estão precisando aprender o quê? A vencer os seus medos. Glória a Deus, amados. Assumindo responsabilidade. Então, o pai e a mãe do Almir não tinham recurso, mas se empenharam em vencer o quê? Os seus medos. Se esforçaram, entregaram o que tinha para entregar. Então é isso. É verdade. E como ele falou, os nossos filhos vão prestar mais atenção no que a gente faz do que o que a gente fala. Porque às vezes nós estamos falando demais e estamos fazendo de menos, né? Não estamos mostrando para ele qual que é o caminho, como é que faz, que jeito que faz. Mas enfim, aí eu comecei então, tive o privilégio de conhecer esse amigo aqui, né, em 1976, exatamente, e de lá para cá. E aí, a minha mãe, como ela não tinha recurso, ela entendia, ela sempre falava para mim, ó, você sempre vai nesse acampamento. Porque eram de 6 meses, era a temporada de janeiro e de julho. Então uma mulher era muito sábia, eu entendia que ela era muito sábia, porque ela falava para mim assim, ó, eu vou juntar o dinheiro, porque você vai nessa viagem. Era uma viagem, né, sair de Brasília para vir para Goiânia. Porque, sabe o que ela falava para os meus irmãos? Eu vou mandar o Almir para Goiânia, porque de 6 em 6 meses ele volta bem. Aí quando ia passando 6 meses eu ia ficando ruim de novo. Aí ela dava uma carga, mandava eu para Goiânia, e eu participava do acampamento e voltava santinho. Mas o fato foi que depois eu conheci essa linda mulher, minha esposa Samira, casei em 86, 10 anos depois. E aí esses anos todos, Júnior, eu fui nesse acampamento, né, e conheci o Conjunto Sal da Terra, né, desde lá do início. E aí eu casei com a Samira, filha de árabe, mas a mãe dela mineira. Nasceu aonde? Em Uberlândia. Quando a gente casou, e aí a família falou, oh, vocês estão em Brasília, a coisa não está muito boa aí, vocês vêm para Uberlândia. E aí eu me lembrei, aí as memórias me veio no coração. Os meus amigos estão lá, eu conheço muita gente lá. E fui para Uberlândia. E lá a gente começou então a frequentar, fazer parte do Ministério Sal da Terra. E aí vai um outro conselho aqui. Se você quer acompanhar um irmão, você tem assim um amor por uma pessoa, fala, poxa, eu quero ajudar aquele irmão, eu quero fazer algo por ele, não é só dinheiro que vai resolver. Pode ajudar, mas não é só isso que resolve. Sabe, para você ajudar uma pessoa, você pode trazer para a mesa, você pode começar a conversar, você pode compartilhar como que você vive, como é que você vive com a sua esposa, como é que você trata seu filho. Teve um amigo aqui que passou 3 dias lá em casa, e ele falou assim, Almir, eu te conhecia, rapaz, mais ou menos, mas agora eu estou entendendo como é que você vive mesmo. Ah, ele está lá atrás, ó, meu amigão Sérgio, está lá. Passou 3 dias lá em casa com a Paula,
Ele falou, rapaz, eu te conhecia, mas agora eu estou vendo como é que você vive. Porque não tem jeito de você simular, né, Paulinha? Eu vi que o Sérgio trata bem a Paulinha, não é só de lero-lero, não é de conversa. Então, um conhece o outro, um afia o outro. Então, você quer ajudar alguém? Traz para dentro da sua casa, senta na sua mesa, vai comer as esfirras, as comidas árabes. E aí, esse camarada aqui com aquela mulher ali, fizeram isso com a minha vida e com a Samira. Aí a gente foi lá para dentro da casa deles. A gente mudou para Uberlândia, moramos num bairro muito longe. Depois, sim, que a gente teve condições, a gente foi morar quase de porta a porta. O Juninho lembra disso, né, Juninho? Participou de tudo. Juninho era um pequenininho lá, um menino. É um menino até hoje, porque a gente está mais velho, eu olho para essa meninada assim, eu louvo a Deus, porque está tudo homem aí, responsável, né? Homem de caráter, de valor. Mas, o que aconteceu? E aí, a palavra de Deus diz que um amigo afia outro amigo. Eu vou falar isso para a gente chegar rapidinho na ceia. Um amigo afia o outro amigo. Sabe o que é afiar? É um ferro arranhando com o outro, sai faísca. Tem hora que não dá certo, fica ruim, mas não desiste. Mas o fim daquilo é um fio assim que corta até um cabelo no meio. E o Júnior e a Alana fizeram isso com a minha vida e da Samira. A gente, menino novo, meus filhos hoje têm 35, 34 anos. Tinha 2 anos e meio, a Daniele, o Bruno, 4 anos e meio. E eles trouxeram a gente para dentro da casa deles. E aí, o Júnior começou, e a Alana a olhar como é que eu vivia. E eu acredito que desde lá do acampamento. E aí um dia, a gente tinha um acampamento lá em Uberlândia. E aí, veja bem, então se você quiser exortar o seu irmão, mostra amor. Mostra um cuidado diferenciado. Eu já falei algumas vezes, a Alana teve lá em Brasília, a gente teve um evento lá, de unidade. Eu falei assim, olha, eu louvo a Deus pela vida da Alana, porque eu quero perguntar aqui, se você quiser levantar o braço, quantos já receberam um abraço da Alana? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu desconheço alguém que tem um abraço igual dela. Um abraço de mãe, um abraço de amor, de afeto, de carinho. Ela bate, tem hora que ela bate doído, mas ela abraça. E muitos de nós só sabemos bater e não sabemos abraçar. Então que nós possamos aprender uns com os outros. Ela bate abraçada, que não tem jeito de escapulir. Mas aí, a gente tinha um acampamento lá, e eu, talvez, pelo meu jeito assim, um dia a gente voltou desse acampamento, o Paulo Júnior chegou para mim e falou assim, eu queria falar com você. Falou assim, olha, eu vejo que todas as coisas que acontecem, você quer chegar primeiro. Vai entrar no ônibus, você quer subir primeiro. Chega no quarto, você quer pegar o melhor colchão. Você quer pegar o melhor travesseiro. Nós vamos servir o jantar, você pula na frente. Rapaz, isso não é brincadeira não, só... E aí, falou de jeito para mim. Sabe, aquilo veio um negócio e foi uma pancada assim. Mas lembrando de novo, um amigo afia o outro amigo. Um amigo fala o que o outro precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Se eu vou procurar gente que só fala o que eu quero, com certeza eu não vou aprender muito na vida. Mas ele falou assim, e aquilo, sabe, daquele dia em diante, aquilo começou a fazer sentido na minha vida. E aí eu estou falando tudo isso, porque hoje de manhã, Paulo Júnior, na sua reflexão lá, ao redor da mesa, 8 horas da manhã, ele abordou justamente esse assunto. Porque o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, que, advertindo os irmãos de Corinto, ele falou, olha pessoal, o negócio é o seguinte, eu estou vendo aí vocês assim, achando que estão de boa, mas as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Aí, Lana, eu fui ligar lá atrás, eu falei, puxa vida, as nossas reuniões fazem mais mal do que bem, porque eu quero subir no ônibus primeiro, porque eu quero o melhor travesseiro. Eu tenho a falsa ideia de que eu venho na igreja para mim ter a comunhão, mas eu quero, é aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu queria, Júnior, sempre defender o meu. E os outros se dessem. E aí o Júnior encerrou essa palavra dele lá atrás, falando assim, Almir, deixa eu te falar um segredo da vida. O segredo não é você chegar primeiro, é você esperar pelo último. Falei, puxa vida, meu Deus, olha só, que riqueza, porque na verdade é isso. E aí você começa a entender que o que vale não é você comer, é você
Quantos aqui são pais? Você, com certeza, você não senta na mesa e faz logo o seu prato. Você ajuda a sua esposa, dá uma papinha para o neném, faz uma comida, levanta ali, faltou a colher, faltou o bico da mamadeira. E você está ali preocupado em servir primeiro. É engraçado, né? Porque, na verdade, a satisfação maior é quando você serve. Porque você chega lá e resolve seu problema. Que vantagem tem você chegar primeiro? Você busca a solidão chegando primeiro. E aí isso vai ensinando o nosso coração. É. Então, e aí eu pensando na palavra de hoje, aí me veio um texto aqui, Paulo Júnior, eu quero assim, ler aqui rapidamente, mas eu acho que eu nunca li esse texto para falar de ceia. Mas eu acho que tem tudo a ver. Porque está dizendo aqui o seguinte, olha, Romanos 8, 35, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade. Olha, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que esse versículo falou comigo nessa manhã? Porque, na verdade, nós vamos partir o pão. E aí, quando eu parto o pão, no lugar de eu, às vezes, comer primeiro, matar minha fome, meu pirão primeiro, e o restante é que se vire, eu vou alimentar o meu irmão. Eu vou alimentar o meu irmão porque eu sei que quando ele comer desse alimento, que é o pão, que é o corpo de Cristo na vida dele, e o Paulo Júnior ministrou sobre isso, quando você come determinado alimento, ninguém mais consegue tirar aquele alimento de você. Acabou. Aquilo ali vira você. Quando você come o pão, você está se alimentando do corpo de Cristo. E aqui está dizendo que ninguém vai te separar do amor de Cristo, que é esse amor que você trouxe para dentro de si, para poder você ter força para alimentar o outro, para poder você ver o outro sendo alimentado. Então, que Deus fale no nosso coração nessa manhã, como está falando no meu, que o importante não é chegar primeiro, é esperar pelo último. Às vezes a nossa grande dificuldade, dentro disso que o Almir está compartilhando, é que a gente está querendo apresentar o caminho de salvação para as pessoas como alguém que ainda está querendo se salvar. E eles já perceberam isso. Eles já perceberam que lá no fundinho, a gente está querendo que eles aceitem nossa pregação para a nossa vida ficar melhor e a gente finalmente ter a família que merece. Para mostrar para os outros que nós não erramos. E aí a gente convida as pessoas como quem já entrou e não como quem está ajudando a entrar. Ninguém vai saber que você realmente tem compromisso com ela se quando você convida ela para entrar no ônibus, você já está do lado de dentro, dando para ela a nítida sensação que se ela não entrar, você vai embora do mesmo jeito. Seria mais convincente se você convidasse como quem está do lado de fora, fazendo de tudo para ela poder entrar antes de você. Porque aí ela vai entender a importância que ela tem na sua vida. Porque caso contrário, você está fazendo uma advertência. Resolva-se, porque eu já resolvi.
Amados, algumas semanas atrás, há 2 semanas atrás, o Renan trouxe um texto aqui, Lucas 12. 2 irmãos, um pegou o outro pelo colarinho. Presta atenção, porque às vezes o povo não está lendo a Bíblia, não. Muita gente está se contentando em viver de um evangelho que ele criou a partir de uma parte da Bíblia que ele interpretou. Então ele se agarra àquela interpretação e fez o evangelho dele. Nesse sentido, 2 irmãos, um pegou pelo colarinho do outro, levou na presença de Jesus e falou assim: Jesus, fala para esse irmão aqui que ele está me devendo e que ele tem que me pagar. Sabe o que Jesus respondeu? Quem me fez juiz das questões de vocês? Quem disse para você que eu vim aqui para resolver quem tem direito e quem não tem nessa relação? Eu não vim aqui ensinar para vocês quem está certo. Eu vim aqui para ensinar vocês a fazer justiça e não juízo. E às vezes a gente está achando que Jesus veio para fazer juízo. E que você vai agarrar alguém lá, um filho, um marido, uma mulher pelo colarinho, e de tanto você rezar, você vai conseguir levar ele lá na presença de Jesus, e Jesus vai falar para ele em pessoa, num sonho, falar assim: ó, valoriza melhor seu marido, valoriza melhor sua mulher, valoriza melhor seus pais, porque eles é que tem razão. E isso não tem nada a ver com o evangelho, não, mas evangelho não é ter razão. Por isso o texto que o Almir leu aqui é o seguinte: o texto aqui que Paulo está escrevendo ao Romano, ele diz assim: somos entregues à morte o dia todo. Não é nem todo dia. Vou repetir, que às vezes você não escutou. Somos entregues à morte o dia todo. Por isso eu quero ler com você que está aqui nesse entendimento, para a gente compartilhar a ceia, o que está lá no Salmo. Deixa eu ver se eu peguei o Salmo certo aqui. Eu acho que eu misturei o Salmo aqui, só um minutinho. Acontece. Eu estava lendo o Salmo errado, é o outro, que é 127. Salmo 27 diz assim, ó, presta atenção. 127. Presta muita atenção na palavra do Senhor, no Evangelho. Você ser livre, liberto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão se esforçam, suam a camisa, gastam o seu dinheiro, juntam o seu patrimônio, aqueles que estão tentando construí-la. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu sei do que eu estou falando. Estou falando como amigo, como pai, como irmão. Convivo com muita gente e vejo que eles estão perdendo o seu tempo. Colocando a parte essencial da sua vida, seus dons, sua criatividade, sua capacidade, seus talentos, seus afetos, naquilo que não vai ficar em pé. E não é o capeta que vai derrubar, não. O capeta é um dos funcionários que vai estar no meio da turma derrubando, mas quem vai derrubar tudo é o próprio Senhor, que diz: não vai ficar pedra sobre pedra, porque eu mesmo abalarei os céus e a terra
para que as coisas abaláveis sejam inabaláveis e permaneçam as inabaláveis. Onde é que você dedica a maior parte do seu tempo? Na construção das coisas inabaláveis ou naquelas que não aguentam um espirro, não aguenta nem não vou falar que o horário não permite. Tem relacionamento conjugal hoje, amado, que não aguenta mais um pum. Aquilo já está tão desgastado que mais uma fedentina é motivo para mandar para o inferno. Que essa é a vontade. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Em vão, em vão, em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela. Inútil, totalmente inútil, será para você levantar de madrugada, deitar tarde, comer um pão dolorido, pois o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Ai, Jesus. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Amado, vou falar um negócio para vocês. Dentro daquilo que o Almeida está compartilhando. É o seguinte, gente cansada não dorme. Sabe qual é a primeira coisa que o cansaço vai tirar da sua vida? A capacidade de dormir. Gente cansada dorme pouco e o pouco que dorme é mal. Porque gente cansada está cansada porque está indo dormir tarde para acordar muito cedo. E o que produz cansaço? O dia de amanhã. Toda ansiedade quanto ao dia de amanhã é incredulidade. Uma pessoa preocupada com o dia de amanhã, ele não é prudente. Uma pessoa preocupada com o dia de amanhã, ele é incrédulo. A prudência não está em se preocupar com o dia de amanhã. A prudência está em entregar tudo que você tem para entregar no dia de hoje. Isso é prudente. É você ser pleno. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso, Deus, na sua infinita misericórdia, deu a todos nós uma experiência diária de morte. Todo ser humano recebeu da parte de Deus a dádiva de morrer todo dia, para que a gente não tivesse nunca mais o medo da morte. Porque a palavra de Deus diz assim: não quero que vocês sejam ignorantes quanto os demais, que vivem ansiosos. E eles estão ansiosos porque eles não entenderam o princípio da morte. Então, para que vocês não sejam ignorantes como os demais, e na sua ignorância se tornem ansiosos, e na sua ansiedade desanimem, então vou dar um princípio, Paulo falou lá nos Colossenses. Todos os que estão no Senhor são como aqueles que dormem. Então, a morte é a condição essencial na compreensão da vida. Quem não entendeu o lugar da morte no processo da vida, vai achar que vida eterna
é imortalidade. Então, vou falar uma coisa para você. Os anjos são imortais. Inclusive os capeta. O Lúcifer virou Satanás. Ele é o demônio, o cramunhão, o coisa ruim, o pé redondo, o maldito. E ele é imortal. Tá certo? Então, na palavra de Deus, existe a primeira morte. A primeira morte é a morte de Cristo, é a morte de Adão. Então, Adão tinha um problema grave. E qual era o problema grave no Adão? Ainda não é o pecado. É porque o Adão tinha Deus, tinha poder sobre toda a natureza, que é o que todo mundo quer. Adão não era o maior latifundiário do planeta. Ele era o único dono de terra. Ele era o maior plantador de tudo que pode ser plantado e ele era o maior criador de tudo que pode ser criado. Então, você falava um trem que andava, o Adão era dono. Comer, beber e tal, era o cara. Nas terras de Adão, tinha mina de ouro, diamante, manganês. Como é que é trem lá que está dando uma briga lascada, que fala que agora o Brasil é bom naquilo? Aquilo tudo já estava lá. Nióbio. O Adão nem já sabia e já era dele. E sabe o que era pior? O Adão era crente. Não tinha religião naquela época. Não tinha um concorrente, não tinha um culto atrapalhado, não tinha ninguém para o Adão falar que era pagão. Era só ele e crente. O Adão, nessa época, frequentava uma igreja que ele era membro único da igreja. E ele tinha Deus em pessoa para pregar para ele todo dia. Aí você dorme com esse barulho. Agora eu vou te dar uma notícia mais poderosa ainda. Ele não tinha umbigo. Pensa um ser humano sem umbigo. E não é porque ele passou lá com vocês, não. Original de fábrica, sem umbigo. Gente, umbigo é uma desgraça. E tem uns que ainda é feio. Por que umbigo é uma desgraça? Porque te lembra que você tem uma vida pregressa, mesmo que você não gosta. O umbigo é a prova cabal que você tem parente. E aí eu vou te falar um negócio. O seu umbigo pode ser uma bênção, mas pode ser a sua pior desgraça. Tanto é que inventaram doutrina bíblica em cima do umbigo que chamaram de maldição hereditária. Tá vendo o que o umbigo é capaz de fazer? Justificar até doutrina. Mas vamos lá. Aí o Adão, zero. Melhor igreja do mundo. Controlando tudo só na base do pensamento. Celular, nem precisava, gente. Só na telepatia. Aí Deus olhou para a situação daquele homem e falou assim, não tá bom. E sabe por que Deus achou que não estava bom? Porque Adão não tinha com quem repartir o pão. Adão tinha tudo e não tinha comunhão com alguém. E aí, na hora que Deus foi resolver o problema de Adão na área da comunhão, Deus não foi lá na mesma jazida de barro fazer uma pessoa igual. Deus tinha que tirar de dentro de Adão alguém que fosse totalmente diferente dele, mas que partilhasse a mesma natureza dele. Então, era a mesma identidade revelada de uma forma absolutamente diferente.
Era de dentro de Adão que essa pessoa ia ter que nascer. Para que o Adão entendesse que comunhão é vida e vida é comunhão. E para ele entender isso, o que o Adão tinha que fazer? Morrer. Morrer como quem dorme, dormir como quem morre. Essa é a primeira morte. Porque na morte de Adão, como quem dorme, ele dormiu. A Bíblia diz que ele não dormiu, ele caiu num sono profundo. Ele caiu. Acho que o sono do Adão era tão forte que ele desligava. Pá! É quase uma apneia. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. O que é isso, amado? A primeira morte. E quando Adão ressuscitou da sua morte, ele tinha o que na vida dele? Comunhão. Então, quem não entende a morte na sua vida, vai viver a maldição da solidão, mesmo tendo sido abençoado com todas as coisas. Então, a maldição não é não ter sido abençoado. A maldição é não ter com quem compartilhar a bênção que eu recebi. Por isso que o trabalho é em vão. Aí o Adão dormiu, acordou, tinha comunhão. Aí o Adão pecou. E aí no pecado, o que foi quebrado? A comunhão. Porque eles se esconderam um do outro. Então a primeira coisa que o pecado fez na vida do Adão e da Eva foi criar uma barreira de proteção em que agora duas pessoas que nasceram da mesma essência se escondessem uma da outra. E achando que escondendo uma da outra, elas podiam se esconder de Deus. Agora a solidão virou uma coisa o quê? Agora Adão deixou de ser alguém que a solidão é uma circunstância e passar a ser alguém solitário como forma de pensamento. O cara achar que se ele salvar ele mesmo, ele está salvo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Essa foi a segunda morte. E a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo Jesus não passarão pela condenação da segunda morte. Então, o que é a segunda morte? A segunda morte é a condenação de todos aqueles que se rebelaram ao propósito de Deus de viver em comunhão. A segunda morte é a condenação de todos aqueles que, tendo conhecido o propósito de Deus da comunhão, resolveram continuar tratando a vida como quem tem que salvar a si mesmo, ou salvar seus interesses. Então agora, quem vive a vida para salvar a si próprio, vai passar pela segunda morte. E sabe o que é a segunda morte? Alguém sabe o que é a segunda morte? Não. É a imortalidade. Sabe o que é entrar na segunda morte? É nunca mais poder morrer. E ser condenado à imortalidade sem conhecer o propósito da morte. Então as pessoas rebeldes quanto ao propósito da vida que passa pela morte em favor do irmão, vão ser condenadas com aquilo que eles perseguiram a vida toda, que é a sua imortalidade. Então, se a gente pegasse uma pessoa que conseguisse vender morte no lago de fogo, seria a pessoa mais poderosa de todo o universo. Porque lá no lago de fogo, os capeta, os rebeldes, os condenados, vão querer morrer e não vão poder. Porque optaram por subexistir. Então, quem vive a vida para salvar a própria vida, não percebe que condenou a si próprio a uma subexistência, porque está buscando aquilo que até os capeta têm, imortalidade. Amém, irmão? Então, explicar para você. Não termina o seu dia como quem está cansado. Porque toda pessoa cansada é porque ele está tentando salvar alguma coisa. Te entregar um mistério aqui hoje de manhã. Não tente salvar seu marido. Não é seu ministério. Não é seu ministério salvar sua esposa.
Não é seu ministério salvar seus filhos. É impossível um ser humano salvar outro ser humano. O nosso ministério não é salvar. O nosso ministério é reconciliar. Então, o nosso ministério é o ministério da comunhão, para que na comunhão eles conheçam a salvação. E a salvação, quem deu para eles é Cristo. Então, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, o Cordeiro sem pecado já foi sacrificado e derramou um sangue, um sacrifício, pela salvação de todo mundo. Então, até aquele cara que vai ser condenado lá no lago de fogo, ele só está condenado não porque ele não foi salvo, mas é porque, tendo sido salvo, ele se rebelou contra a salvação e continuou buscando salvação, sendo que ela já tinha sido dada. Amém? Então nós não temos que salvar ninguém. Nós temos que promover um ambiente de comunhão, entregando toda a nossa vida em favor da comunhão, para que na comunhão as pessoas possam conhecer o quê? A salvação, que já foi concedida através de Cristo Jesus. Porque enquanto você está tentando salvar o seu filho, o seu marido e a sua esposa, você está dizendo para eles que eles ainda estão perdidos. Se eles ainda estão perdidos, é porque aquilo que Cristo fez por eles não foi suficiente. E agora você está achando que você tem que fazer alguma coisa, ou alguém tem que fazer alguma coisa para completar o que Cristo não fez de maneira suficiente. Então, aquilo que podia salvar todos já foi feito. Então, nosso papel agora é, no ambiente da comunhão, reconciliar as pessoas com a salvação. Glória a Deus, amados, aleluia. Porque aquele que está tentando salvar sua própria casa vai dormir tarde, acordar de madrugada, e o seu esforço será em vão. E aí o tempo que você está gastando tentando salvar, você está tirando o tempo que você podia estar gastando na comunhão. Por isso que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Então, você quer terminar bem o seu dia? Termina como alguém que está morto. E não como alguém que está cansado. E como é que você vai terminar o seu dia morto? Porque tudo que você tinha para entregar naquele dia, você fez o quê? Entregou, ué. Então tem dois tipos de suspiro. Sua mulher está lá. Aí você suspira como quem não quer morrer. Ai. Vai para o lago de fogo. Ou então, você suspira, como quem sabe que é disso que você vai morrer. É disso que eu vou morrer. Então, do que o Paulo Júnior vai morrer? De lana. Ninguém aqui. Vocês podem compartilhar a responsabilidade. Vocês podem ajudar a Lana na minha morte. Mas lá no fim, nessa relação inseparável, é de Lana que eu vou morrer. Então vocês não preocupam, se alguém quiser saber do que eu estou morrendo, é de Lana. Também ninguém precisa perguntar para ela não, para não correr o risco de interpretar mal o que ela vai falar, mas a Lana vai morrer de Paulo Júnior. Posso ouvir um amém, mano? Glória a Deus. Amém. Então, quando eu vou para a cama, eu vou como quem está o quê? Morto. A Lana sabe. Morta, mano. Porque só fui para a cama porque não tem nada para salvar, irmão. Então, se não tem nada para salvar, eu não tenho que guardar nada, tudo que eu tinha para entregar naquele dia está o quê? Entrego, hein? E às vezes tem gente que fica nervoso comigo, porque o trem está lá assim, e eu estou lá.
entregando. O povo fala assim, o que é isso? Eu falo assim, ó, porque está aqui dentro, enquanto tiver gente para entregar, eu tenho para entregar. Agora que não tiver mais nada para entregar, o que eu vou fazer, amado? Vou morrer, ué. Como quem vai ressuscitar? Então o povo fala assim, você estava preocupado com a sua cirurgia? Zero. Zero preocupação. Por quê? Porque todo cristão morre para ressuscitar. Então, a hora que você acorda, ou você ressuscitou aqui para continuar encarando a bagaça, ou você ressuscitou lá onde não tem mais canseira. Simples assim, ué. Glória a Deus. Amém? É nesse espírito que a gente vai repartir o pão. Amém. Paulo Júnior. Aí você vai na cama, você refaz as forças, aí você vai para a mesa. Aí eu estou me lembrando aqui, quando eu casei, a casa em que eu vivi, desde a minha infância até eu ser jovem, não tinha mesa. Minha mãe fazia o almoço, e aí cada um ia lá e fazia o prato. Aí lembra uma palavra chamada alpendre? Aí a gente ia lá, eu sentava no alpendre com o prato na mão para comer. Meu irmão ia para o sofá, sentava. Minha irmã, às vezes não tinha lugar nem no sofá, nem no alpendre. Ela ia lá no quarto dela, comia lá. E aí, quando eu casei com a Samira, filha de árabe, Ana, na casa da Samira, mesa de 12 lugares, muito prato, muito garfo, muita coisa. E aí, quando a gente casou, a gente tinha uma mesa de 6 lugares. Só que ela fez a comida, o que eu fiz? Primeiro dia, peguei meu prato e sentei no sofá para assistir televisão. Ela falou, mas você não senta na mesa, não? Eu falei, não tem costume, não. Ela falou, não, na minha casa eu fui criado, a gente senta na mesa, a gente conversa, a gente troca ideia. Olha, a experiência foi tão maravilhosa de mesa, que a gente morava no primeiro andar, diz a lenda que eu abri a janela, falava, amigo, vem almoçar comigo aqui, sentar na mesa. Então, aquilo me impactou de uma tal forma. Então, a mesa na minha vida hoje, e para todos nós, a mesa significa, eu fui trazido da morte para a vida. Exatamente. Eu fui e a mesa é um lugar para você liberdade. Entregar o quê? Tudo. Amado, se você não aprender a morrer, você não vai aprender a conhecer o que Deus tem para te dar. E aí você vai ficar o resto da sua vida tentando salvar o que as suas mãos conquistaram. Não há salvação para aquilo que a sua mão conquistou. Porque só há esperança para aquilo que Deus te deu enquanto você estava dormindo. E você foi dormir porque o que Deus te deu, você entregou tudo. E aí, quando você entregou tudo, você está pronto a receber o quê? Mais. Porque toda vez que você salva alguma coisa, porque foi a sua mão que conquistou, aquilo que você está salvando, porque a sua mão conquistou, está ocupando o lugar daquilo que Deus quer te dar. Porque se Deus tivesse te dado, você entregava. Como foi sua mão que conquistou, você está guardando. E aí você não percebe que você guarda um pouco, e guarda mais, e guarda mais, e guarda mais. Então vai sobrar cada dia menos lugar para quê? Para o que Deus quer te dar. E aí daqui a pouco você está morrendo de falta de ar. Mas não é porque não tem ar. É porque você não tem mais pulmão. Entendeu ou não? Porque o seu pulmão está ocupado com aquilo que você não entregou. O ar que você segurou, aquilo que você não expirou. Então sabe o que está te matando? Te dando a sensação de falta de ar, estou sufocado, estou cansado, a vida está difícil, está ofegante? É o ar que você não expirou. Porque Jesus, tendo dito isso, expirou. E o que quer dizer expirou? Entregou o seu espírito. E expirando, descansou como quem? Dorme. Então sabe o que está te impedindo de dormir? Falta de ar.
Sabe por que você está tendo falta de ar? Ansiedade, respiração cansada, fadigado. E sabe por quê? Porque seu pulmão está carregado daquilo que você não inspirou. E sabe por que você não inspirou? Porque você conquistou, te custou muito e agora você está tentando salvar. Amém? Já está todo mundo servido. Cadê o nosso kit aqui? Tem alguém que não recebeu aí Está chegando aqui. o pão, o vinho? Me empresta o seu aqui. E a gente vai repartir agora. Antes de repartir, porque depois que a gente reparte, conclui aqui, às vezes o pessoal sai meio depressa. É o seguinte, dia 6 de março, daqui um mês, você tem tempo, nós começamos mais uma turma de Homem ao Máximo. Segunda-feira, 6 de março. Coincide com fevereiro, porque fevereiro também amanhã é 6 e é a segunda, mas não é esse 6, é 6 de março, daqui um mês. Nós temos mais turmas de Homem ao Máximo, vamos ter turma presencial e online. E a gente vai insistir, vai falar mais sobre isso. Agora que você recebeu aí seu kit, isso não é um copo com a tampa. Isso é uma bandeja. Então você abre a bandeja para poder repartir o seu pão antes de comer. Amém? Que agora dá para você repartir seu pão. Então você pega a sua bandejinha e reparte o seu pão. Pode pegar o pãozinho aí. Glória a Deus. Amém? Reparte como quem sabe. Reparte como quem sabe morrer. Fala assim pro seu irmão. Morra. Mas fala bem devagarzinho para ele entender. Morra, meu irmão. Na vontade de Deus. Quem não sabe morrer, não sabe dormir. Quem não sabe morrer, não sabe receber. Porque Deus dá aos seus enquanto estão mortos. Sabe por que você não tem a mulherzinha que Deus quer te dar? É porque você ainda está querendo a mulher que você quer ter. Morra, meu irmão. A hora que você acordar, está lá. Sabe por que você ainda não tem um marido que Deus quer te dar? Porque você fica lá enchendo a cabeça de Deus. Aquela rezação, aquela tumia, aquelas campanhas. Madrugada, jejum, vigília. Morra, meu irmão. Morra, minha irmã. A hora que você acordar, você vai ter o marido que Deus quer te dar. Mas enquanto você está nessa rezação, nessa latumia, nessa perturbação, você vai ter só o marido que você gostaria de ter. E aí eu vou te falar quem vai te dar o marido que você quer ter. O capeta. É por isso que tem hora que ele parece que ele está endemoniado, mas não parece, não, ele está mesmo. Ele é representando o Satanás. Então morra. Glória a Deus. É o Satanás, rapaz, que quer dar pra você a mulher que você merece, que você quer ter. Morre que você vai ter a mulher que Deus quer te dar. E é disso que você vai morrer. A mulher que Deus quer te dar não é pra você viver, não, mano. É pra você morrer por ela. Glória a Deus. Fica firme. Amém? Só que eu fiquei sem pãozinho aqui agora. E agora? Amém. Hã? Aqui, ó. Pronto. Glória a Deus. Ah, tá. Desculpa, agora que eu entendi. Viagem para Israel. Só tem 3 vagas. Só 3 vagas. Para quem quiser ir para Israel com a gente. Amém? Agora nós vamos tomar o cálice. Tem gente que já tomou, não tem problema não. Abre o seu cálice aí. Bebam dele todos. Presta atenção. Deus dá o pão que te sustenta. Deus te dá o vinho que alegra seu coração. Bebei dele todos. E tendo comido do pão que nos sustenta, bebido do vinho que nos alegra, Deus derrama sobre nossa cabeça o óleo
que faz a nossa lâmpada brilhar, que faz o nosso testemunho fazer sentido. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, a consolação, a inspiração, a renovação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o seu rosto. Amém. E nos dê paz sempre.